Olá pessoal, estou de volta para a gente continuar aqui com os vídeos do canal e eu vou continuar com a série sobre as técnicas preditivas. A gente falou sobre a revolução solar, né, no último vídeo, e hoje nós vamos conversar sobre os trânsitos, tá? A técnica de trânsitos. Nós vamos entender o que são os trânsitos, para que servem e como a gente deve usar, que é o principal, tá? Antes da gente começar, só queria convidá-los a quem não me segue ainda no Instagram e no Facebook para me seguir, tá? Os links aqui das minhas outras redes sociais estão aí embaixo e é legal porque eu tô postando conteúdo diferente em cada uma delas. O que eu posto igual todos os dias é o calendário lunar, que é o trânsito diário. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre ele também aqui durante o vídeo, pra gente entender aí como que acontece essa coisa do horóscopo, tá? Se você quiser me seguir, é só pegar aí meus links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Bom, gente, então vamos lá entender o que são os trânsitos. Trânsitos, acho que é a técnica mais simples de previsão que tem na astrologia. De todo o conjunto, não tem segredo, né? Ainda mais hoje que a gente usa software, basta simplesmente você colocar hoje, por exemplo, a data de hoje, e você vai observar qual é o trânsito planetário de hoje. Trânsito significa mesmo o caminho de um determinado astro aqui ao longo do zodíaco, os aspectos que ele forma e tudo mais. Simplesmente. Para que serve trânsito? Como que a gente usa trânsito, né? Como a gente incorpora isso no conjunto da análise? Bom, primeiro a gente tem que definir qual é o contexto que a gente quer utilizar o trânsito. A gente pode usar para previsões pessoais, que aí a gente vai juntar, né, vai incorporar no conjunto com revolução solar, com a profecção ofidária, que a gente já viu aqui no canal, com as direções primárias, progressões secundárias para quem usa e outras técnicas preditivas pessoais, natais, tá? A gente pode observar sim, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou falar mais sobre isso. A outra maneira de usar os trânsitos é para avaliar o clima do dia, que é o que a gente chama de horóscopo mesmo, né? Inclusive o horóscopo significa relógio mesmo. O clima do dia, do mês, do ano, tá? Então você pode pegar a técnica de trânsito para avaliar um determinado período. Embora, se você vai trabalhar, por exemplo, em torno do ano, já pode entrar outras técnicas, né? Por exemplo, a que eu fiz aqui do ano de 2018, que são os ingressos, né? Técnica de ingresso. Mas eu fiz o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries na previsão. Você pode incorporar os trânsitos em torno desse mapa para observar momentos importantes de aspectos daqueles planetas do mapa, né? Com os planetas dos trânsitos. A gente está apurando a técnica. Pode observar os eclipses também, em cima daquele mapa e tudo mais. Tem outras questões, tá? Então seria mais para astrologia mundana, né? A gente pode dizer. E podemos usar também os trânsitos na avaliação da astrologia eletiva, que é o tipo de astrologia que estuda os momentos adequados para determinados empreendimentos. Empreendimentos de todos os níveis, todos os tipos, profissionais, financeiros, sociais, emocionais e qualquer um. Então a gente pode observar o trânsito de determinados astros para entender se determinado período é favorável ou desfavorável para determinado evento, né? Para um início de um evento, por exemplo, de alguma circunstância e tal. Tá bom? Bom, o que nós vamos observar aqui dentro do mapa natal, então, o trânsito junto com o mapa natal. Na avaliação natal, o trânsito ele é a pontinha do iceberg das técnicas, por isso não é recomendado que você avalie somente trânsitos como técnica preditiva. Então, como eu já falei para vocês, para trabalhar com previsões de maneira correta, para você ter uma visão mais apurada mesmo das previsões, porque quem busca a previsão está querendo mesmo identificar quais são as tendências de determinado período. Então, para você chegar mais a fundo, com mais precisão, mais próximo à realidade mesmo, é legal você conciliar os trânsitos com outras técnicas. Como? Eu sempre falo que a gente tem que entender qual é o período, qual é o ciclo de vida que a pessoa está vivendo. Então, para identificar os ciclos maiores, a gente já viu técnicas aqui. A profecção é uma delas, tá? Então, a profecção você vai progredindo, né, vamos dizer, o ascendente ano a ano, signo por signo. Então, na técnica de profecção, a gente consegue identificar, dentro daquele ano específico da pessoa,
qual é a área do mapa dela que está ativa, a casa ativa, o assunto ativo do ano, qual é o regente dessa casa, que aí ele vai estar em evidência durante esse período, e se tiver planetas dentro da casa, esses planetas também eles serão muito importantes durante o período. Então, o que a gente vai fazer? Observar os trânsitos desses planetas, o regente e os planetas que estão ali, tá? Quais trânsitos? Vamos supor que o regente da casa seja o Júpiter. Então, eu vou observar qual é o trânsito de Júpiter ao longo do ano e se ele vai formar aspecto com algum planeta que já está posicionado ali ou com outros planetas importantes de outros momentos, de outras técnicas também, ou mesmo se o Júpiter no mapa natal recebe, quando ele recebe aspectos de planetas por trânsitos. Então, esse é um momento que pode desencadear acontecimentos na vida da pessoa, tá? Bom, outra maneira de você avaliar o ciclo é com o retorno solar, que é um mapa anual, né, para o momento em que o Sol passa pelo mesmo ponto que ele estava no mapa de nascimento. Então, você calculou o mapa, que não é nada mais, nada menos do que um trânsito congelado daquele momento que o Sol passou pelo mesmo grau, mas você pode observar os trânsitos em torno do retorno solar também, tá? Porque os planetas estão em constante movimentação, tá? Mesmo os mais lentos se movimentam lentamente, mas eles estão se movimentando, tá? Então, eles vão transmitir informações. Não é recomendado, como eu falei para vocês, pegar só o mapa natal, observar o trânsito em torno do mapa natal sozinho, tá? Porque pode acontecer de um planeta do mapa natal receber um trânsito de um planeta no momento, mas se tanto esse planeta do mapa natal como esse planeta do trânsito, eles não são relevantes durante o ciclo da pessoa, não vai desencadear acontecimentos muito importantes. Então, pode até acontecer determinados assuntos na vida, mas que não vão trazer tanta repercussão, tá? Isso é alguma coisa bem importante para vocês saberem, porque, como eu disse para vocês, eu vejo constantemente o pessoal usando só técnica de trânsitos para fazer as previsões, tá? Então, você vai ter um monte de informação mesmo, né? Isso mesmo, um monte de informação, um montão, mas de relevância mesmo, você vai pegar ali pouquíssimo, né? Que realmente desencadeia eventos e circunstâncias importantes, tá? Então, eu recomendaria olhar a profecção primeiro, ou se você quiser usar a técnica da firdária também, olhar qual é a firdária e a subfirdária, olhar o retorno solar. Então, você vai ter alguns planetas importantes do ciclo. Aí, esses planetas que são importantes você observar em termos de trânsito. Se eles recebem, quando, né, que eles vão receber, né? Quando eles recebem aspectos de planetas transitando, pode desencadear eventos. E mesmo o trânsito deles, né, em torno do mapa natal, quando esse planeta natal recebe um trânsito dele próprio, né, formando um aspecto e tal, desencadeia assunto importante. Por exemplo, se o Júpiter é um regente do ascendente da profecção e o Júpiter transitando forma um aspecto com ele, então pode ser um momento de desencadear assuntos importantes. Vai depender de qual é o tipo do aspecto, do signo envolvido e de outras questões. É preciso saber aí da parte básica, tá, da astrologia. Para se calcular o trânsito não tem segredo mesmo, nenhum, tá? Agora, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho do calendário lunar, né? Por exemplo, então, um calendário lunar que eu faço, que é uma observação dos trânsitos da Lua, que dá a tônica do dia, né? Ele é uma pura observação do clima do dia mesmo. Então, isso não serve, esse tipo de observação não serve para você avaliar momentos cruciais da tua vida pessoal. Ele está falando de clima do dia. Então, o que a gente pode dizer é que a observação de trânsito puro do dia, do mês, do ano, ela serve para avaliar o clima do momento. Ele é um tipo de avaliação eletiva para você saber se o momento ele é propício ou não para desencadear alguns assuntos, para resolver alguns assuntos, tá? Não é para você avaliar mudanças comportamentais, não diz respeito a isso, tá? Então, tem que saber separar. Como eu falei para vocês, o trânsito ele pode ser usado em nível pessoal, que você precisar usar o mapa natal, aí sim você consegue ver momentos importantes da vida da pessoa. Na astrologia mundana, no horóscopo, né, que é isso que a gente faz em torno de calendário lunar,
e na técnica eletiva, como eu já falei para vocês, tá bom? Então tem que saber como ler e como usar o conteúdo dos trânsitos em cada uma dessas técnicas, certo? Para se trabalhar com o trânsito, então você vai precisar saber qual é o período que você quer avaliar, qual é o intervalo de tempo que você quer avaliar, tá? Se a gente, por exemplo, está trabalhando em torno de horóscopo, né, que é a avaliação do clima e do dia, e você está trabalhando com uma avaliação diária, você vai se ater à Lua, tá? Ela dá a tônica do dia. A Lua, o Mercúrio também se movimenta muito rápido, a Vênus também. Então, as mudanças de signo desses planetas, os aspectos que eles formam exatos, são os momentos dentro do dia, da semana, que podem trazer aí uma mudança de clima, um favorecimento para determinado assunto ou outro assunto, tá? É bem nesse sentido. Se você já quer trabalhar com um período semanal, por exemplo, então você já vai observar mais o Sol, o Marte, tá? E para o período anual, o Júpiter, o Saturno, e para quem usa os transpessoais, pode até colocar. Eles são bem lentos, mas os aspectos exatos que eles formarem pode trazer aí algumas informações para vocês, né? Para quem usa na astrologia moderna. Ou se você pegar no momento exato que um planeta muda de signo, como hoje, né? O Marte ingressou em Sagitário, então é uma marca de uma tônica diferente para atitude, né? Para um clima de competitividade, porque no clima geral Marte vai reger o que? A competitividade, capacidade de briga, de conflito, fica uma coisa mais quente, né? Mais movimentada, mais agitada, né? Bom, quando a gente está avaliando o trânsito, tem que avaliar toda a condição planetária, tá? Não é simplesmente pegar o texto que o livro te deu de que o Júpiter representa, do que o Júpiter em Escorpião, por exemplo, representa, e bater aquilo dentro da análise que você está fazendo. Você vai precisar olhar se o Júpiter está numa faixa de termo, de dignidades, né, vamos dizer. Vai precisar observar se o Júpiter está em um trecho do zodíaco que representa alguma debilidade ou alguma dignidade. Se você estiver observando, fazendo uma avaliação pessoal, é observar em qual casa que ele está passando, né? Então, não é simplesmente olhar, ó, o Júpiter entrou ali, o Escorpião, ele está fazendo um aspecto com o meu Sol em Peixes, por exemplo. Então, você tem que observar assim, se a faixa do Júpiter e Escorpião proporciona para ele alguma dignidade e força, se proporcionar, então ele está mais vamos dizer, mais forte mesmo, né? Mais poderoso. E em relação ao meu Sol, ele pode, às vezes, até representar um potencial mais pontual mesmo, de alguma coisa mais marcante. Se ele não tá numa faixa, ele tá peregrino, né? Por exemplo, Marte hoje, que está entrando em Sagitário. Esses primeiros graus do Marte Sagitário não representam nenhuma dignidade, ele não tem nenhuma dignidade nesses primeiros graus, então a entrada dele talvez não repercuta tanto em um potencial mais construtivo, num clima positivo, geral, assim, porque ele está peregrino, então quando um planeta está peregrino é uma debilidade, né? E aí a gente pode ter aí um pouco mais de esforço. A gente pode perceber um clima que exige muito mais pontualidade, nossa, mais do que o natural, não é uma coisa muito fácil, né? Tá? E vai precisar achar alternativas aí, né? Ele não tem tanta força para realizar aquilo que ele precisa, então vai ter que encontrar algum meio de realizar aquilo, né? Então, quando você vai observar o trânsito de um planeta, não é simplesmente saber que o Marte representa agressividade, conquista tal, e já colocar lá. Você tem que observar qual é a faixa do zodíaco que ele está passando. Se proporciona força, proporciona fraqueza e outras condições também, né? A própria característica do aspecto que forma, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom, e aí, então eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, então.